Então, muito bom dia, amigos da Rede Abacaxi de Informações. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o STF armamentista confirmado, tá? STF confirmado armamentista, né? É uma decisão recente aí do tribunal nos deixa sem sombra de dúvidas confirmado que o STF se tornou um tribunal armamentista, certo? Então, para mais informações, vamos à vinheta, seguimos com o vídeo. Lindo do céu! Pois bem, meus amigos, pois bem, temos oficialmente confirmado STF armamentista. STF armamentista. O STF tomou uma decisão essa semana que resolve um enorme problema para aqueles que são ervoafetivos terem acesso ao porte e posse de arma, né? Então, qual é a problemática que foi posta ao STF para a solução? Voltei aqui, passei um Gunnex aqui na cadeira para acabar com os gemidos da cadeira. Melhorou bastante. Então, para você que está enfrentando problemas de cadeiras gemedoras, recomendo aqui o Gunnex, beleza? Então, retomando o raciocínio, qual é o problema que o nosso querido STF magnânimo, só tem gente linda, né, como é que chama? Notório saber jurídico, o que o nosso STF trouxe, qual foi o problema enfrentado e a solução obtida, né? Vocês sabem, nós temos algumas pessoas no Brasil que são ervoafetivos, né? Também conhecido como maconheiro, né? Maconheiro, que são pessoas que são adeptas ao uso da substância da cannabis, né? E essas pessoas, elas enfrentam uma problemática muito grande que decorre de duas legislações, né? Então, vamos pôr as legislações aqui para os senhores consultarem. Então, são as duas legislações que nós temos em pauta aqui, que geravam um conflito, certo? Então, vamos lá. A primeira legislação era o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Que diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, que é um texto bem parecido com o que nós temos lá na Lei 10.000 ao motoqueiro. Na Lei 10.826, né, será submetido às seguintes penas, e é pena, tá? E tá aqui, ó, capítulo 2, dos crimes e das penas, certo? Advertência sobre os efeitos, prestação, medida socioeducativa. Então, o que acontece? A pessoa que é ervoafetiva, né, também conhecida como maconheiro, né, ele, pela lei, ele estar com a droga, né, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo a droga, né? É por isso que o maconheiro, quando abordado pelos parceiros dos CACs, ele engole a droga, né? Porque daí ele não tem consigo, não está transportando, etc, né? Qual é a problemática que se enfrenta? A problemática que se enfrenta é a seguinte: este artigo 28 está dentro do capítulo dos crimes e das penas, né? Quando eu fazia faculdade, quando eu estava estudando para a OAB, a gente tinha algumas pessoas que, por motivos inconfessáveis, inclusive professores, defendiam de forma apaixonada que não era crime. Não é crime, porque não tem pena de prisão, então não é crime. Só que é só ler a lei, né? Tá aqui, ó, dos crimes e das penas, capítulo 3. Se está dentro do capítulo, e aqui é um tema recorrente aqui no canal, né? Pessoas que acham soluções mágicas para os nossos problemas. E qual é a solução? O cara lê só um pedacinho, né? O cara vê que, mas aqui diz que... Não, tudo bem, aqui diz que... Só que isso aqui é um inciso dentro de um artigo que está dentro de um capítulo, né? Então, se o capítulo ele tem uma parte escrita, a parte escrita tem conteúdo, né? Então,
O argumento era o seguinte: é crime, é crime. E qual é o problema de ser crime, né? Ter consigo, né, a erva, né? O problema é que é o seguinte: a Lei 10.826 diz que, em seu artigo 4º, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos: comprovação de idoneidade. Então, apesar do erbo afetivo não responder, não vai preso, né? Em tese, o procedimento correto, né? Que os parceiros dos erbo afetivos deveriam seguir, né? Que por algum motivo, né? O eu não pode prevaricar não se aplica nesse caso específico do erbo afetivo, né? Mas o procedimento seria o seguinte: se você é localizado fazendo uso, né, exercendo a sua erboafetividade, você deveria ser conduzido para a delegacia. Lá você seria autuado pelo artigo 28, né, e daí você sofreria uma pena de advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa, etc. E principalmente, esse é o ponto essencial, você perderia a idoneidade necessária para possuir armas de fogo e ter acesso ao porte de arma. E qual foi o problema que o STF resolveu? O problema que ele resolveu foi o seguinte: vamos lá. Você fazer uso de drogas agora não é mais crime, né? Era crime, mas era um crime de tão pouca relevância jurídica que a pena não era nem de prisão, era pito, né? Serviço à comunidade e eventual tratamento médico. No estilo de pena, né? Ninguém ia preso por isso, é apenas conduzido para a delegacia para averiguação, né? O que, segundo alguns parceiros dos erbos afetivos, não vale a pena, né? Então, nesse caso, não é prevaricação, nesse caso é reserva do possível. É só quando é você que está armado que daí é prevaricação, daí eles têm que levar preso, não tem jeito, né? É só quando... Então, eles são mais, no meu entendimento, na minha leitura, eles são mais parceiros dos erbos afetivos do que parceiros dos CACs, mas eles dizem que são parceiros dos CACs, até porque eles gostam de arma, né? Tiram foto com a arma e tal, então isso prova que o cara é armamentista, né? Dito isso, feita essa pequena digressão, qual foi a questão que o STF tentou resolver? A questão é a seguinte: se você é erbo afetivo, você tem que comprar a sua erva de algum lugar. E quem que vende erva? Quem vende erva é o traficante, né? E os traficantes são pessoas perigosas, né? São pessoas perigosas que portam armas ilegalmente, né? Que cometem crimes terríveis, que exercem com frequência a violência, né? O pessoal hoje em dia, por exemplo, deve para o banco sem se preocupar, deve para o agiota, tem gente que deve para o agiota e não se preocupa. Agora, dever para o traficante, aí é consenso na sociedade brasileira que faz muito mal à saúde, muito mais do que ser erbo afetivo e utilizar as drogas, né? Então, qual que é a grande questão que o STF se preocupou em resolver aqui? A questão é a seguinte: se você é erbo afetivo, você tem um dos requisitos e não tem o outro. Qual que é? Você tem a efetiva necessidade, certo? Por quê? Porque para exercer a sua erboafetividade, você precisa conviver com pessoas perigosíssimas, porque é delas que você compra a sua droga. Só que daí você fica 100% dependente da parceria entre você e os parceiros dos erboafetivos, né? Que façam uso da reserva do possível, né, e não lhe conduzam para a delegacia. Então, a situação do erboafetivo é uma situação muito difícil, muito temerária. Por quê? Porque daí não dá para exercer a erboafetividade na rua, na frente das crianças, né, incomodando os outros com aquele cheiro de merda que tem no produto de uso dos erboafetivos, né? E daí o cara acaba, com o tempo, né, principalmente quando ele exerce a erboafetividade de forma ampla, né, demonstrando ao resto da sociedade a sua escolha, né, a brilhante escolha que ele faz, né, o que acontece? Fatalmente, ele acaba perdendo a idoneidade. E daí como é que ele vai exercer a erboafetividade dele, né, tendo que conviver com pessoas perigosíssimas como os traficantes, sem ter uma arma? Né? Então ele tem efetiva necessidade, mas ele não tem idoneidade. Então o que o STF fez? E aqui fica demonstrado que vocês reclamam à toa, tá? O problema de vocês é que vocês têm péssimos representantes, e aqui eu não estou sendo irônico, aqui é verdade, tá? O problema de vocês é que vocês têm péssimos representantes. Por quê? Porque os erboafetivos conseguiram uma coisa que nem vocês, bando de trouxa, conseguiu, que é o seguinte: agora, segundo o STF, até o maconheiro vai ter direito a adquirir uma arma de fogo, e a depender da situação, até o maconheiro
até o maconheiro vai ter direito a ter o porte de arma. Enquanto você, trouxa, até você, trouxa, não tem o direito. Por quê? Ué, porque você falou mal do político na internet. Então, você que falou mal do político na internet, você que participou de uma manifestação lá, você não vai ter a sua idoneidade. Você não vai ter a sua idoneidade e você não pode ter um armamento para se defender. Já o erbo afetivo, o que o STF diz? Ele disse que quem comete aqui o artigo 28, quem está em curso no artigo 28, não perde mais a idoneidade. Não perde mais a idoneidade e, portanto, até o erbo afetivo tem direito a adquirir uma arma de fogo de uso permitido, quiçá, a depender da boca quente onde ele adquire o insumo para exercer a sua erboafetividade, até o porte de arma ele tem. Tá? Então fica aqui registrado, tá? O STF é sim armamentista, é vocês que estão muito mal representados, beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês, um grande abraço, né? Um grande abraço aos meus amigos erboafetivos, né? Fiz questão, inclusive, de gravar esse vídeo aqui de uma forma mais despojada, mais formal, né? Para gerar uma empatia com a erboafetividade, porque é uma vitória enorme para os erboafetivos, né? De dar inveja àqueles que supostamente têm representantes muito competentes para levar à frente as suas pautas e as suas demandas. Né? Então, isso aí, STF armamentista confirmado, né? Depende de qual categoria está sendo atendida. Beleza? Então é isso. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. E lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós escolher melhor os representantes da categoria. Beleza? Vamos cobrar, porque agora nós já temos duas categorias que nos passaram a perna e conseguiram ter as suas demandas atendidas em tempo recorde, né? Primeiro, os erboafetivos, né? Que o STF agora garantiu a posse e porte de arma para eles. E em segundo lugar, os parceiros dos CACs, né? Que não levou uma semana para terem seus problemas resolvidos. Beleza? Então é isso, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Então, muito bom dia, amigos da Rede Abacaxi. Então, muito bom dia, amigos da Rede